O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Agora sim. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, por pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então, em seu nome, eu vou dar um beijo na palavra, como se fosse você mesmo beijando o próprio Deus. Amém? Podemos sentar, que maravilha. Pode se acomodar aí na sua casa, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Sempre é uma alegria muito grande poder me comunicar com você, estar próximo de você na sua casa, viu? Às vezes a gente também precisa dessa sintonia. Você viu, eu comecei o evangelho, não percebi que o meu microfone estava mutado, não desligado, mutado. Às vezes assim a gente precisa afinar nosso canal de comunicação com Deus. Não basta só a intenção, temos que afinar, temos que estar tudo pronto, porque senão essa comunicação não acontece. Não da parte de Deus, mas a nossa parte. Por isso sim, sempre temos que ter o nosso grau de conexão com Deus perfeito. E por falar nessa perfeição, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça de compreender o que Deus está querendo de cada um de nós hoje com essa palavra. É muito interessante, né? Porque o evangelho de hoje, minha gente, ele exatamente continua o evangelho do domingo passado. Domingo passado, o contexto geográfico a gente já sabe. Estamos no cenáculo, estamos num local onde Jesus está instituindo a Santa Ceia. No mesmo local também, onde vai acontecer a grande solene descida do Espírito Santo, o cenáculo, que em latim significa o local da ceia, da refeição. É ali que está acontecendo. Domingo passado a gente viu, Judas tinha participado da Santa Ceia, saiu para trair Jesus. Jesus havia anunciado a negação de Pedro. E mesmo nesse contexto todo, um contexto eucarístico, Jesus nos diz, não tenhais medo. Não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. E é interessante que hoje o evangelho também continua. E olha que interessante. O evangelho que vem nos dar esse acento fantástico, maravilhoso, de permanecer no amor de Deus, de permanecer em Jesus. Aquele que permanece, guarda os mandamentos. E é isso. Jesus está nos preparando para a descida do Espírito Santo, o defensor. Ele vai continuar nos defendendo, mas vai nos mandar ainda o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. A gente vai dar um pulinho agora para a primeira leitura. Vamos à primeira leitura. É muito interessante a gente ouvir o testemunho, né? Outro dia Filipe estava conversando com um eunuco, enfim, que não estava entendendo uma passagem de Isaías. Filipe se aproxima e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ah, não tem ninguém para me explicar. É a vez de Filipe. Ele vai lá e explica. E nesse contexto de hoje, Filipe está indo lá para a região da Samaria. Povos pagãos estão acolhendo Jesus. Povos pagãos estão recebendo a mensagem, estão cada vez mais felizes com esta proposta. E olha que interessante, ali chega para a igreja de Jerusalém, que a Samaria, que aqueles povos estão acolhendo Jesus, e todo mundo fica contente. E todo mundo é batizado, mas faltava alguma coisa. E aí, faltava o Espírito Santo sobre eles. Faltava o Espírito Santo. O que fez Filipe? Mandou chamar
Pedro. Pedro e João saíram lá de Jerusalém e foram àquela região. Para quê? Através da oração de Pedro, desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, minha gente, olha a primeira lição nesta primeira leitura. Não basta ser somente batizado, minha gente. É a porta de entrada, é verdade. Mas não basta ser somente batizado. Temos que receber o Espírito Santo. Temos que receber a graça do Espírito Santo de Deus. Então o batismo sim é fundamental, claro, é a porta de entrada de tudo. Mas não basta ficar só nisso. Temos que completar esse batismo com a vinda do Espírito Santo. Por isso que Pedro foi lá, orou sobre eles e eles receberam a graça do Espírito Santo de Deus. E quando a gente recebe, olha, o batismo e o crisma. Batismo e o crisma. O batismo nos incorpora, somos filhos de Deus. Já não somos só criaturas, somos filhos de Deus, herdeiros do céu. E o crisma, o Espírito Santo, a plenitude da graça vem sobre cada um de nós. Por isso que São Pedro vai nos dizer nesta segunda leitura: estejam sempre preparados para dar razão de vossa fé. Ou seja, o que está dizendo São Pedro com isso? Primeiro, santificai o nome de Deus. Começa dizendo assim: estejam sempre preparados. O cristão, minha gente, o cristão é aquele também que vai aprofundando na fé. É aquele que vai mergulhando por águas mais profundas na fé. É aquele que vai lendo, lê a palavra, aprofundar. Às vezes nos especializamos em tantas outras coisas, às vezes até, me desculpe a palavra, inúteis, supérfluas, né? E o essencial a gente vai deixando de lado. Então São Pedro vai nos dizer sempre: estejam sempre preparados para dar razão de vossa fé, de vossa esperança. Leitura da palavra, meditação, buscar, se interessar pelas coisas de Deus, minha gente. Se interessar pelas coisas de Deus. Isso é fundamental, é o essencial. Santo Agostinho, um grande santo de nossa igreja, ele vai nos dizer assim, ele vai explicar como que a Santíssima Trindade age em cada um de nós. Como é que a gente pode tomar posse da Santíssima Trindade? E Santo Agostinho vai nos dizer isso. Ele vai dizer que Deus, olha que bonito, Deus está acima. Deus está acima. Por isso que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente olha para o céu, buscar as coisas do alto, Deus está sempre acima. Jesus caminha sempre ao nosso lado, no meu lado, no seu lado. Deus está acima, Jesus caminha ao nosso lado. E o Espírito, disse hoje, Jesus disse hoje no Evangelho, o Espírito está dentro de vós. Deus acima, Jesus do lado e o Espírito dentro de cada um de nós. Essa é a grande riqueza, a grande graça que nos faz a gente se motivar a cada dia. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje fala assim: não vos deixareis órfãos. Isso é consolo, isso é um consolo para cada um de nós. Num tempo que a gente está vivendo, de prova, de tribulação, ouvir de Jesus, não vos deixarei órfãos, é a certeza de que Ele está conosco. Ele está comigo, está com você. O amor faz um fundo musical. Ele está comigo, Ele está com você. Então nesse momento, feche os seus olhos. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Na sua casa, com a sua família. Mas agora é o seu momento, feche os seus olhos. Visualize o próprio Jesus estando com você, na sua frente, do seu lado. Visualize o próprio Jesus derramando o Espírito Santo sobre você. Ainda não chegou a festa de Pentecostes, mas Jesus vai nos dizendo: ei, eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou te abandonar, porque você é meu. Jesus se encarnou. O amor veio até nós. A graça do Espírito Santo foi nos derramada sobre a sua vida, sobre a sua história. Toma posse disso. Toma posse disso. E jamais duvide. Jamais duvide. Jesus nunca vai nos deixar sós. Porque Ele se encarnou por causa disso. O amor se encarnou, assumiu a nossa história. Assumiu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. Mas transformou tudo isso. Superou tudo isso
nessa graça, nessa vitória. Então, a partir de hoje, não importa as tempestades que teremos que enfrentar, não importa, mas uma coisa é certa: eis que estarei convosco todos os dias, as portas dos infernos não prevalecerão. Isso é confortante, reconciliador, é a certeza de que o Senhor está no meio de nós. Amém?